E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui de desenho 3, dando continuidade ao nosso olho aqui, nesse processo artístico estilizado. O objetivo da aula de hoje é falar um pouquinho sobre mesclagem de camadas e alguns efeitos de finalização em cima desse processo artístico, dessa arte conceitual. Para isso, eu vou trabalhar bastante aqui com os aspectos de iluminação e sombra, só que não pintando mais direto sobre a peça, e sim sobre camadas distintas de efeitos, e eu vou começar a mesclar um pouco dessas camadas para então partir para um efeito mais com foco de finalização da peça, tá? Não que ela esteja finalizada, longe disso, mas eu quero mostrar esses conceitos para vocês. Então, a partir desse princípio, eu vou fazer o seguinte: em cima dessa arte toda, o processo de pintura, eu vou adicionar uma nova camada, e nessa camada eu vou trabalhar com os modos de mesclagem, que são esses modos que estão aqui, ó, nessa abinha. Vocês podem ver que tem um monte de modos aqui. Eu vou fazer o seguinte para mostrar o que essas abas fazem. Eu vou pegar uma cor vermelha, eu vou aumentar bem esse pincel, eu vou diminuir a opacidade para 5%, o fluxo já está ali, reduzido também, e observe. Na verdade, deixa eu colocar em 100% opacidade para vocês enxergarem bem uma coisa. Ó, eu vou pintar isso daqui, ó. Ou sei lá, vamos pegar metade aqui, mais ou menos metade, E nessa camada aqui eu vou mudar o blending mode dela, como ela lida em termos de mesclagem com as demais. Quando eu coloco dissolver, ó, notem que nas bordas as bordas são dissolvidas com relação à camada que tem na parte de baixo. O escurecer escurece usando vermelho as camadas de baixo. Multiplicação trabalha com a multiplicação de cores em cima desse vermelho nas camadas de baixo. Cada uma dessas, ó, vai tendo um efeito sobre o que tá para baixo. Essa clarear, por exemplo, ó, já traz um efeito que talvez, se a gente trabalhar com opacidade menor, traga uma iluminação mais clara, traga mais brilho para alguns pedaços, tá? Questão de divisão, sobreposição de cores, ó, eu gosto bastante de trabalhar com sobreposição de cores. Então, cada um desses modos aqui de mesclagem tem alguma influência sobre as camadas inferiores. Tem algumas que não dão o resultado que você gostaria, obviamente, tá? Mas é legal vocês aprenderem a trabalhar com isso daí, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, eu vou trabalhar, vamos fazer um teste aqui, com a sobreposição linear. Eu vou apagar o que está nessa camada, então vou aumentar aqui o pincel e vou apagar o que está na camada, tá? Então apaguei aqui, volto o pincel com a luz branca, só que agora a opacidade de 5%. E eu vou jogar um pouco desse vermelho aqui na direita. Então, ó, tô jogando para cá, jogando para cá. Então, vocês podem notar que essas camadas, ó, estão trazendo um brilho especular e uma iluminação aqui agradável a essa parte direita. Tá ficando mais vivo, ó. Então, sem a sobreposição e com a sobreposição. É como se eu estivesse jogando com a posição do sol e com a intensidade de luz de sol, ou da fonte de luz dessa imagem. Então, ó, sem e com. É um efeito que eu particularmente acho legal. Essa camada está com a mesclagem em sobreposição linear. Se ficou muito marcado, você pode mudar a opacidade da própria camada, ó, como ela interage com as demais. Ou você pode vir aí aqui com a borracha, apagar a seção que você quer. Aqui eu tava com a borracha em 100%, de opacidade, vou colocar ela em 10%, alguma coisa nesse sentido. E suaviza um pouco disso com a borracha. Então, ó, antes, e depois, com e sem o efeito, tá? Então, esses efeitos aqui, principalmente com sobreposição linear, vão ser bem interessantes para vocês aplicarem. Eu vou aplicar aí no lado esquerdo aqui uma camada de azul. Então deixa eu pegar o pincel de novo, pegar esse azul bem clarinho e vou aplicar agora aqui na parte esquerda da imagem. Vocês estão vendo que clareia mais, tira mais a saturação. Então são jogos aí que vocês podem, jogo de texturizações aí, camadas que vocês podem aplicar na peça de vocês, tá? Então aqui, ó, tirei a cor azul, tá? Porque eu não gostei do resultado muito saturado, e vocês podem ir brincando com outras cores aqui
né, na arte de vocês, pegando uma cor bem escura e aplicando para aumentar contraste nessa área, tá? Então, ó, apliquei uma cor bem escura ali. Então, isso tudo, gente, é maleável, vai do efeito que você quer aplicar, tá? Voltei pro original aqui, que é o que eu mais gostei. Eu só queria deixar mais viva essa parte da direita, tá bom? Além disso, você pode criar aqui outras camadas de luz que vão se mesclando, tá bom? Se você quer uma luz mais amarelada ainda, você pode fazer isso numa nova camada e não precisa nem fazer isso em termos de mesclagem, não precisa mudar o blending mode aqui. Você pode pintar direto sobre a camada, tá? Então vou pegar essa luz mais alaranjada aqui, ó, e vou passar nessa área. Vocês vão ver que vai dar um outro resultado, ó. Tá? A diferença é a seguinte, eu acabei pintando por fora também. Se você quer pintar só por dentro, aí faço o seguinte, eu vou voltar aqui, né, ó, deixar sem nada nessa camada, voltar para o original, mais um aí, aqui com a camada criada, vou selecionar a base, então fui com Ctrl, cliquei na camada da base, e aí sim, ó, nessa parte superior eu faço aquela pintura. E nos movimentos circulares aqui de novo, né, ó. Vou brincar com um pouquinho de azul aqui também, jogar um pouquinho de azul, volto a jogar um pouquinho de branco, tá? E vou trabalhando com camadas de cores aqui, nessa opacidade em 100%, ó, para ir tendo alguns efeitos. Aqui ficou muito marcado, não é um resultado que eu gosto, tá? Mas tem gente que gosta, tem formas de se aplicar isso tudo, tá bom? E se a gente pegar, vamos fazer um teste aqui, né, ó, do jeito que tava aqui, mudar, ó, os filtros, né, aqui, ó, vocês podem notar que cada uma delas tem um efeito. Por exemplo, em sobreposição de cores, ó, a gente deixou mais vivo e marcado ainda. A oclusão aqui, ó, ficou bem marcadinha, ficou um efeito bem interessante, tá? Talvez fique um pouco em excesso e a gente pode aí controlar aqui, ó, a opacidade. Eu creio que aqui ficou bacana, ó. Tá? Deu uma finalização legal para esse processo, né? Então veja, a gente partiu lá de um pincel redondo, não usei nenhum pincel além desse, nenhum, vocês viram, não comprei nenhum pincel, não peguei nenhum pincel na internet, nem nada disso. Eu trabalhei com todo o processo só com o que é base da pintura digital. É luz, é sombra, proporção, simetria, volume. Essas 5 vertentes que eu falei para vocês, quando bem trabalhadas, trazem bons resultados, independente da ferramenta. Você podia fazer isso aqui no Krita, em qualquer outro software com um único pincel. Um pincel redondo, duro. E obviamente, trabalhando com opacidade, com fluxo, com a sua caneta aí, não vai dar muita diferença assim de uma mesa para outra, você não vai conseguir fazer isso aqui no mouse. Se fizer, vai demorar muito mais, tá? Mas que esse exemplo aqui sirva como base para vocês. Uma próxima etapa é pegar uma referência como essa, trabalhar com o seu processo artístico, com o estilo que você deseja. Sugiro que faça algo parecido, porque o procedimento que eu mostrei vai ser muito similar, tá? Mas explore, estude, pratique. Só tem um caminho para chegar nesse resultado: fazer e praticar, tá? Então, ó, sem as camadas de finalização, eu tenho esse resultado mais dessaturado, e com essas 2 camadas eu ganhei um pouco mais de saturação e oclusão em algumas partes. Por fim, para a gente finalizar, ainda tem como eu aplicar sobre tudo isso uma finalização de contraste e brilho por meio de níveis e curvas. Um monte de nome, né, gente? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou clicar nessa camada 3, Ctrl Alt Shift E, e eu criei aqui, ó, uma camada por cima disso tudo com a mesclagem de todas as camadas inferiores abaixo dessa camada 3. Então eu tenho, ó, esse desenho aqui em uma única camada. E eu vou fazer alguns testes de finalização nessa camada e não nas demais. Então clico nessa camada e vou nessa bolinha aqui na parte inferior e eu vou selecionar um primeiro controle de níveis. Com o controle de níveis, nessa alcinha à esquerda, ó, eu controlo sombra, o preto, tá? O preto tá aqui para esquerda. Então eu vou jogar um pouco para cá para ressaltar um pouco mais as sombras. A paleta intermediária, como vocês devem imaginar, joga mais para o preto ou mais para o claro, vamos deixar mais ou menos aqui. E no branco você também consegue, ó, trabalhar com ele, eu vou deixar ele à direita mesmo. Então o resultado, ó, esse daqui. Tá uma peça bem saturada, né, ó. Eu posso tirar um pouquinho dessa saturação recuando as sombras. Trazer um pouquinho mais só de sombra, ó. Então
já dá uma diferença nas áreas de sombra. Eu tenho mais contraste. Mexer nas sombras é aumentar contraste. Mexer nos brancos é aumentar brilho. Beleza, tô salvando isso tudo para eu não perder, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, sobre essa, eu ainda vou aplicar aqui curvas para aumentar a diferença de contraste e brilho. Ó. Aqui para baixo, ó, contraste. E aqui para cima, brilho. Então vou fazer um Szinho aqui bem delicado. Ó. Foi pouca coisa que eu fiz, tá, gente? Isso vai ressaltar alguns brilhos, ó. É meio que imperceptível, né? Mas tem diferença, ó. Então aqui com o nível de curva aplicado. E aí sim, gente, ó, a diferença disso para as demais, né, ó, deixa eu tirar essa daqui e essa daqui, ó. Aqui a gente já achava que estava pronto. Sempre dá para melhorar, né, ó. Ativei. Ganhou mais especularidade em alguns pontos, a oclusão ficou bem marcada, tá, gente? Então, isso tudo é prática, é você pegar e fazer, tá? Então, esse monte de camada sobreposta com um único pincel criou textura. Camada sobre camada de efeitos vai criando mais textura e mais um visual um pouco mais refinado, tá? Oclusão feita nessa parte da pálpebra e nessa parte da pálpebra. Todos os tons de peles aqui, os tons de pele ganharam mais sangue, né? Ganharam mais saturação, assim como essa parte de oclusão na esquerda. Os ressaltos e os volumes foram feitos com os highlights, tem highlights mais delicados, brilho especular aqui no olho. Gente, tem um monte de coisa em um olho. Pensa no personagem completo, tá? Mas é esse o caminho, gente, não tem outro não. Você tem que pegar parte por parte de um personagem, de um corpo, ou pegar uma madeira, fazer estudos sobre a madeira, qual é a anatomia da madeira, né? A anatomia de um corpo, né? Nem se a gente pode chamar de anatomia, mas qual é a estrutura da madeira, como são os veios da madeira que você está desenhando, como é o brilho especular, tem ou não tem? Que tipo de material é esse? Quais são as propriedades de um material de uma madeira? Então, gente, é coisa pra caramba. Isso eu tô falando não para desanimar, tá? Mas para mostrar que estudando você chega em bons resultados. Não estudando, vai ser difícil você chegar em resultados bons, tá bom? Mas é isso até então. Em outras aulas eu vou mostrar outros objetos, outras texturas, outras formas de se trabalhar. A gente finaliza o olho por aqui, tá? Então aqui foi uma mescla de teoria, muita prática e uso da ferramenta. Então falei dos atalhos, né? Retomei, mostrei processos, mesclagens de camada, mistura com pincel. Isso tudo funciona em boa parte das ferramentas que vocês conhecem, tá bom? É isso, gente. O olho tá, pra mim, finalizado. Gostei do resultado. Espero que vocês gostem também. Gosto é gosto, né, gente? São dois estilos que eu gosto muito, que eu gosto bastante, tá? Então são resultados aí que vocês podem utilizar como referência para estudo e recomendo que vocês refaçam esses passos, tá certo? Então é isso, gente. Bom estudo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.